Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Wendenberg. Estou vindo aqui perante a internet pela primeira vez, justamente para falar um pouco sobre o meu relato de conversão do protestantismo para o catolicismo. Isso porque eu venho sendo muito questionado, né, por amigos, por parentes que conhecem a minha história, né? Sabem que eu já fui muito anticatólico, que eu venho de um berço protestante, que meu pai, minha mãe, meus familiares são todos protestantes, né? Que eu fui criado dentro da igreja batista, dentro de uma igreja protestante, participei de várias outras igrejas, Assembleia de Deus, fui para igrejas depois como a presbiteriana, mais reformadas, enfim. Então as pessoas se surpreendem, né? Como uma pessoa que era tão protestante, tão anticatólico, né? Acaba se convertendo ao catolicismo e vem, infelizmente, também recebendo muita inimizade, né? Principalmente entre parentes, né? Que não aceitam essa conversão. Acredito que não é algo assim, apenas uma moda, enfim. Eu não sequer acreditam mesmo de fato na minha conversão e se surpreenderam, né? E me questionam muito sobre o que aconteceu. Então venho aqui apenas tentar justificar o porquê eu me tornei católico apostólico romano. Então, inicialmente eu quero dizer o seguinte, que sempre busquei a verdade, né? Dentro do ambiente protestante, o que acontece é que eu fui criado dentro de um meio muito anticatólico, vendo o catolicismo sempre como sendo um mal a ser combatido, né? Que quem era católico, quem é católico, estaria ali caminhando, infelizmente, para uma condenação. Então, o meu protestante, ele sempre vê o catolicismo como sendo um ambiente missionário, né? Que deve ser combatido de todas as formas. Então, eu fui criado nesse meio e comecei a me questionar justamente sobre o que de fato é o catolicismo, né? O que eu acreditava que era o catolicismo e o que de fato é o catolicismo, né? Primeiramente, eu acredito que a pergunta que todos devem partir é o seguinte: você de fato acredita em Deus? Então, crer em Deus, para mim, se tornou uma questão intelectual extremamente importante. Por quê? Porque se Deus existe, de fato eu acredito que Deus existe, né? Então, qual meio, o caminho, que é Cristo, que Ele deixou para que a gente se aproxime de Deus, né? Então, como a gente pode acreditar em Deus e tratar a religião como algo secundário na nossa vida? Não se pode fazer isso, né? A religião se torna algo primário. Se de fato Deus existe, então a religião, o aproximar-se de Deus tem que ser algo primordial na nossa vida, jamais secundário. Então comecei a me dedicar mais nas questões de estudos teológicos para poder me aproximar mais da verdade, né? Do que é a verdade. Então comecei inicialmente a ler mais sobre a origem do cristianismo. O discurso que se pregoava, que até hoje é pregado dentro do meio protestante, evangélico, é justamente que o cristianismo manteve fiel durante os 3 primeiros séculos, posteriormente houve um desvio da Igreja Católica e foi recuperado pelos reformadores no século XV, com Lutero, Calvino e assim por diante, né? Entretanto, comecei a perceber que o cristianismo dos 3 primeiros séculos, de fato, ele já era um cristianismo católico. Eu vejo, por exemplo, pregadores evangélicos na internet, como Iago Martins, ele ousa dizer que o catolicismo começou no século XI. Uma loucura, né? Dizer que na época, por exemplo, de Santo Agostinho, ainda não havia igreja católica, né?
quando na realidade existia toda a estrutura de bispos, de diáconos, de presbíteros, já existiam vários papas, né, que já eram chamados assim. Então, é realmente um absurdo. Mas, enfim, voltando, né? Basta perceber que nos 3 primeiros séculos do cristianismo já havia um catolicismo. Tudo que a Igreja Católica acredita hoje existia nos 3 primeiros séculos, né? Então, comecei a me questionar em várias situações. Por exemplo, por que eu sou iconoclasta? Né? Na época de protestante, por que eu era iconoclasta? Faria sentido um cristianismo totalmente iconoclasta? Se usava na igreja, se usa na igreja protestante, como justificativa, Êxodo 20, mas ali é evidente que se trata de ídolos pagãos, né? Que Deus não se contradiz, que depois ele manda construir imagens de querubins. E também a gente percebe que Deus em si não é iconoclasta, que o próprio Deus fazer carne e habitar entre nós, isto ele se faz imagem, né? Ele se revela em nós através de Cristo. E que os ícones sagrados, eles nos aproximam das coisas sagradas. O ser humano, ele não é apenas uma coisa meio gnóstico, né? Acreditar que o ser humano é apenas uma alma, é intelecto, né? Tudo que é material, ele é pecaminoso, tudo que é material deve ser expurgado. Mas é uma coisa muito gnóstica. Entretanto, quando a gente vê realmente o cristianismo, ele é muito material, ele é muito palpável, né? Então, as imagens, as figuras, os ícones sagrados, eles nos aproximam das coisas sagradas, porque nós precisamos dessas imagens para nos remeter ao sagrado, né? É uma necessidade humana, né? O ser humano não está apenas no plano das ideias, está no plano material. Então, também eu me questionava muito, na época de protestante, sobre as questões referentes à comunhão dos santos, né? Teve uma época, como minha família foi influenciada pelo adventismo do sétimo dia, igreja adventista, de que eu acreditava no som da alma, né? Que morria, esperava a ressurreição posterior. Mas, se fosse assim, isto iria totalmente de encontro à pregação de Jesus de que o ser humano ele iria realmente, né, que Deus ele era Deus de vivos, não Deus de mortos. Então, se todos os mortos, os fiéis estão mortos para Deus, Deus seria um Deus de mortos, não um Deus de vivos, né? E Deus ele diz ao preso que está ao seu lado crucificado, de que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo ele diz que bom mesmo é estar com Cristo, que é muito melhor do que viver. Se morrer, ele estará em Cristo. Então, assim, não faz sentido o sono da alma. Eu acredito que dentro do próprio meio protestante isso é uma exceção, né? Mas, ainda que seja uma exceção, os protestantes que acreditam que aqueles que morreram estão perante Deus, não levam em consideração do que é estar perante Deus, né? Do que é estar diante da chamada visão beatífica, né? Estar diante da divindade. Já imaginou isso? Estar diante do próprio Deus e participando justamente da natureza divina, porque seremos partícipes da divindade, né? Estariam todos eles alheios ao mundo material terreno? Será que é isso mesmo? Quando a gente lê lá em Apocalipse de que aqueles que estão perante o trono de Deus estão clamando para que Deus antecipe o seu juízo sobre a terra, então eles sabem o que está acontecendo na terra. Se eles sabem o que está acontecendo na terra, eles participam também da comunhão, da intercessão, para que aqueles que estão militando na terra, na igreja militante, eles possam alcançar justamente as coisas celestiais, como eles alcançaram. Os santos que estão nos céus, eles não são egoístas. Então, eles atuam para a nossa salvação. São participantes ativos da nossa salvação. É aquilo que lá em Hebreus diz, que justamente
existe uma nuvem de testemunhas. Uma nuvem de testemunhas que nos apoia, que busca a nossa salvação perante Deus, que pede a nossa intercessão. Então a comunhão dos santos se tornou algo muito real para mim, né? Também algo que me deixava muito angustiado no meio protestante é o total desdém em relação a Maria, né? Infelizmente, eu tentava, né? Argumentava na época que, não, mas veja bem, a gente que é protestante, a gente respeita Maria, ela era uma serva. Mas na realidade, nem esse respeito, de fato, eu via. Porque eu via muito, realmente, menosprezo, né, pela figura histórica importantíssima de Maria, né, por vários protestantes. Bastava ver, né, Dia da Mulher, Dia das Mães, tinha ali, tratavam ali de Ruth, vamos falar de Esté, enfim, mas quando chegava em Raquel, quando chegava em Maria, ninguém falava, né, Maria, enfim, era assim uma figura apagada do Evangelho. Quando a gente lê no Evangelho de Lucas, a importância central de Maria, isso me deixava, enquanto protestante, já muito angustiado, né? Então Maria, ela é sim a nova Eva, como afirma Irineu de Lyon, como também Maria, ela pela sua obediência, ela desata os nós da desobediência de Eva. Então Maria, ela teve uma participação central no papel justamente do processo histórico da salvação, né? Outra coisa também, Maria ser tratada como uma mulher qualquer, dentro do meu protestante, eu via muito isso. Enquanto protestante, eu já estava indignado com isso. Porque Maria, ela é profetizada no Antigo Testamento como aquela que há de dar a luz ao Messias. Então, ela é profetizada, então ela foi escolhida a dedo, né? Não é uma mulher qualquer. Lá em Gênesis, justamente quando o filho da mulher, né, resgatar a humanidade do pecado, essa mulher, ela já era profetizada no Gênesis. Entende? É uma coisa que realmente eu não conseguia compreender. Eu via a figura de Augusto Nicodemos, que no meu protestante eu tinha um grande respeito por ele. Eu vi ele dizendo que Maria não seria ali a mãe de Deus, né? Negando a Theotokos, mas seria uma portadora do Cristo. Uma heresia antiga, né? Porque trouxe confusão. Pelo amor de Deus, Maria como mãe de Deus é algo que deve ser reverenciado. Lógico, alguns protestantes não acreditam na Theotokos, mas, como foram os casos dos reformadores, mas, né, o papel de Maria para aí, poxa, você observar que quando o anjo ele anunciou à Virgem Maria de que ela seria mãe do Messias, que haveria de reinar no trono de Davi, quando disse reinar no trono de Davi, Maria, enquanto justamente uma tradição hebraica, judaica, ela entendeu perfeitamente de que o filho dela, sendo rei, sentado no trono de Davi, ela, por ser mãe do rei, seria também a rainha, que é essa da tradição israelense da época de Davi, né? Então, é a mesma coisa chegar para minha esposa e dizer, não, o seu marido vai ser presidente, então lógico que ela vai ser primeira-dama, né? E é uma coisa que é tão evidente que eu sinto vergonha de que na época eu não percebia isso. Então dizer que Maria é rainha, né, rainha do céu e da terra, é algo lógico, né? Se Cristo é rei do universo, Maria, ela está assim coroada como rainha, por causa que Cristo é o Messias que está sentado à direita de Deus no trono de Davi. Então, a promessa messiânica impõe justamente essa interpretação, essa verdade de que Maria ela é rainha. E mais, mãe. Maria é mãe. Mãe da igreja. Quando Cristo crucificado
ele diz expressamente ao discípulo: eis aí a sua mãe, essa promessa não ficou restrita ao discípulo. Maria se torna mãe de Cristo, Cristo é cabeça da igreja e Cristo atribui a Maria a maternidade da igreja. Então Maria é mãe da igreja, né? E aí também eu acho importante mencionar que não se tratou apenas de uma busca intelectual. Como eu cheguei nessas conclusões? Lógico, lendo o Catecismo da Igreja Católica, lendo Santo Agostinho, lendo a Patrística, mas não foi apenas algo intelectual, né? Eu acredito que uma conversão ela tem um aspecto espiritual muito relevante. Uma certa noite, eu angustiado com vários questionamentos, entre os que eu mencionei aqui, de repente eu começo a refletir sobre Maria à noite, sozinho na minha cama. Eu começo a lembrar justamente do Salve Rainha, né? E começo a perceber que no Salve Rainha, quando se fala, né, de que Maria, nesses olhos misericordiosos, a nós volvei, que em latim a nós converte, né? Então, eu senti o olhar de Nossa Senhora sobre mim, como uma mãe que queria, que buscava esse filho que estava ali perdido, né? Então, Cristo, atribuindo a maternidade de Maria sobre a igreja, traz justamente esse papel de que Maria aponta para Cristo, né? E Cristo traz, através de Maria, os filhos de Deus, né? Então, percebi quanto filho de Maria, eu senti esse chamado de Nossa Senhora sobre mim, que me deixou muito abalado. Eu chorei à noite, enfim. Foi um momento muito espiritualmente poderoso sobre mim. Senti o chamado da mãe. E realmente, dali em diante, não tinha mais como eu fechar os olhos em relação a essa realidade, né? Também eu percebi que a gente amar Maria torna o sacrifício de Cristo algo muito pesado sobre nós, né? Se colocar no lugar, sentir as dores das espadas que perfuraram o coração de Maria, diante de ver seu filho ali pregado numa cruz por causa dos pecados da humanidade. Então, Maria somente me aproximou mais ainda de Cristo, né? E também algo que foi essencial foi a Sagrada Eucaristia. Dentro do ambiente protestante, quando a gente começa a observar a história da igreja, a gente vê que aqueles que estão mais ligados à reforma do século XV, eles de fato tinham uma certa reverência pelos elementos da ceia, né? Embora não acreditasse na transubstanciação, mas pelo menos tinham uma presença espiritual. Nesses ambientes evangélicos mais modernos, nem isso, né? A Santa Ceia é apenas um memorial que é, na realidade, um simbolismo sem nenhum tipo de relevância espiritual, né? Enfim, e aí eu observei que as igrejas ortodoxas, a igreja copta, e dentro do próprio luteranismo, né, tinham uma reverência maior pela Sagrada Eucaristia e, na realidade, os cristãos primitivos eram uníssonos. Não havia divergência em relação à presença real de Cristo na Sagrada Eucaristia. Não havia divergência em relação a isso. Era algo evidente das palavras de Cristo. Eis aí o meu corpo, eis o meu sangue. E quando observamos em relação a isso, se tornou algo evidente para mim que aquela Santa Ceia simbólica, né? Ou até mesmo quando eu estava na igreja presbiteriana, que tinha uma presença espiritual, mas que era feita ali com a música alta, né? Bebia lá o copinho de vinho, né? O pãozinho, um biscoitinho, e
realmente cada um bebia num momento alternado, era uma bagunça. Eu senti a falta da reverência com o sagrado. Eu senti a falta de você estar totalmente subordinado ao divino, na sua miséria, né? Sem ser um show que torne ali os sentidos, né, animado, uma música bonita. Não, é reverência ao sagrado, é se ajoelhar na igreja, é prestar reverência, né? E aí, quando eu observei que a presença de Cristo é real na Eucaristia e que quando o sacerdote católico ele profere as palavras de Cristo, realmente existe uma presença de Cristo nos elementos da Eucaristia e que Deus ele desce, está presente naqueles elementos, fazendo com que todos se ajoelhem perante a Eucaristia. Quando eu percebi isso, eu disse, não dá mais para ser protestante. Não dá. Não dá. Por quê? Porque realmente a igreja que trata de Cristo presente, corpo, divindade, alma, sangue, nos elementos da Eucaristia é a Igreja Católica, da forma que era feito pelos cristãos primitivos. Não se podia sequer estar presente no momento da consagração da Eucaristia dentro do cristianismo inicial, que era o cristianismo já católico, né? Somente aqueles que eram batizados, que professassem, né, o credo apostólico, é que poderiam se aproximar do momento da Eucaristia. Era um momento de segredo. Tanto é que a acusação contra aqueles cristãos é que eles eram canibais, né? Então, realmente, tratar a Sagrada Eucaristia com a presença real de Cristo é algo que, para mim, se tornou assim insustentável continuar no protestantismo, né? Respeito muito meus irmãos protestantes. Se você é protestante, não sinta raiva de mim, né? Eu, até 2 anos atrás, outra coisa importante também que eu acho que é importante falar é o seguinte: comecei a frequentar a Igreja Católica, acredito que faz cerca de 3 anos. Entretanto, há 5 anos ou mais, né, eu realmente fiquei ali abalado e tentando buscar explicações teológicas, bíblicas, sobre meus questionamentos, né? Mas foi um longo processo, né? Cheio de idas e vindas, mas que realmente, durante esse longo processo de 5 anos, né? Este ano de 2025, finalmente fui batizado na Igreja Católica, né? Me tornei católico e estou muito feliz com a minha escolha. Também eu vejo que os protestantes são, sim, né, muito sinceros na sua espiritualidade. Embora eu acredite que, infelizmente, extremamente limitado e superficial em relação à fé cristã. Mas, como diz o catecismo, são irmãos afastados, né? Não saem com nenhum rancor, nenhuma mágoa da igreja protestante, né? Não tenho nenhum... Infelizmente, eu sinto hoje que eu acredito que muitos católicos também pensam, né? Uma certa pena de que essas verdades todas, que a igreja que Cristo fundou na Terra é a Igreja Católica, não alcance, infelizmente, vários protestantes que são apenas anticatólicos, extremamente superficiais, como eu fui durante tanto tempo, né? Estou feliz, com 33 anos, ter sido batizado na Igreja Católica, uma idade muito simbólica, né? E que eu espero poder me tornar cada vez mais católico. Também eu não acredito que eu tenha condições de ensinar catolicismo para ninguém, né? Sou um neófito na fé católica. Eu, durante esse período de 5 anos, aprendi muito, li o catecismo, li vários textos da patrística, né?
Li também Santo Agostinho, Confissões, li História de uma Alma, de Santa Teresinha, li Diálogo de Santa Catarina de Sena. Lógico que chegou um momento que eu disse, será que para poder eu me tornar católico eu tenho que fazer um curso de teologia? Precisa disso, né? Chegou um momento que eu disse, o que eu já conheço, o que eu já sei, já é suficiente. E principalmente a experiência espiritual em relação à Nossa Senhora, né? Acreditar justamente, confiar nesse chamado dela foi essencial para mim. Eu espero que Deus ilumine cada mente, né? Eu espero que meus motivos que eu fiz aqui de forma improvisada cheguem a algumas pessoas, né? E que a verdade, ela realmente é inquestionável. Quando a gente descobre onde está a verdade, porto seguro, a barca segura que nos leva a Cristo, né? Com toda a reverência, com toda a subordinação à figura de Cristo. Então, quando a gente descobre isso, realmente se torna um grande alívio. Saber que estamos no porto seguro, que é a Igreja Católica. Então, é somente isso e até mais.